Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, aqui é a Flávia Egrégio. Você está participando do mini curso online gratuito do grupo Mala de 10 chamado Escolhidos, como escolher e preparar a equipe do Ministério Infantil. E eu fiz esse áudio extra, né, após a última aula, porque, na verdade, eu quis fazer esse curso online justamente por causa daquele fervor todo que teve aí do vídeo de uma satanista, um modista, não sei, falando sobre a estratégia de entrar nas salas da escola dominical infantil para poder abocanhar as crianças, para poder doutrinar as crianças de acordo com aquilo que eles acreditam. E aí ficou um fervor, aquela coisa toda, a gente recebendo vários vídeos, olha o que o inimigo quer fazer com as crianças e tal. O que mais me chocou não foi nem o que a moça falou, foi os crentes ficarem abismados que Satanás tem a estratégia para trabalhar com as crianças. Então, assim, é lamentável os crentes só perceberem isso por causa de um vídeo de uma mulher que não sei quem é, sabe? Porque a Bíblia nos mostra, desde o Antigo Testamento, o quanto que Satanás tem investido nas crianças desde a tenra idade, né? Ele sabe da potencialidade daquela criança, do chamado daquela criança, não porque ele é onisciente, mas porque ele ouve, porque ele sabe. Salmo 78 diz que a cura de uma geração vem através das crianças, então é muito óbvio que ele vai investir na criança, porque ele matando uma criança espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, essa criança, ela não vai morrer sozinha. Ela vai levar toda uma geração junto com ela. Então a gente precisa ter maturidade espiritual e não querer pensar assim, meu Deus, o inimigo quer investir. Gente, isso não é de hoje. Eu não tenho que ficar assustada com isso. A gente está no final dos tempos. Volto a dizer que o mais assustador para mim foi os crentes ficarem assustados, ou pior do que isso, dá mais voz para uma satanista do que para quem está dentro da igreja, do que a Bíblia nos ensina, que o inimigo ele vem para destruir mesmo. Então a gente precisa pensar no seguinte, quando eu falei muito isso com alguns grupos nossos, o seguinte, que esse posicionamento, essa fala, esse vídeo, ele me faz ter três reflexões diferentes. Primeiro, eu como mãe, eu estou cuidando da vida espiritual e religiosa do meu filho? Porque as mães que mais fazem barulhos porque a escola está ensinando isso, ensinando aquilo outro. Irmãos, as mães que mais se preocupam com isso são as mães que não discipulam os filhos em casa. Porque Daniel, a Bíblia fala sobre isso, ele estava lá na Babilônia e ele não se deixou contaminar. Por quê? Porque ele era estruturado, ele era ensinado, ele era doutrinado. Então, o pai que discipula o seu filho dentro de casa não está preocupado com essas modinhas e essas coisas satânicas que são ensinadas, que querem ensinar dentro das escolas e faculdades. Então eu preciso pensar nisso. Eu como mãe, eu estou preocupada, eu estou militando, eu estou zelando pela vida espiritual do meu filho. Eu como professora, ministra de criança, eu tenho dado uma boa qualidade de ensino teológico para as minhas crianças? Ou eu estou muito preocupado com a quantidade de visuais, estou muito preocupada de tirar foto, né? Porque antigamente as pessoas preparavam a aula para as crianças, hoje as pessoas preparam a aula para poder colocar em rede social, para tirar foto e falar que o meu recurso é melhor do que o seu. Então, assim, infelizmente, as pessoas estão mudando a visão. Tem muitas tias que abandonaram as crianças dentro das suas igrejas porque querem ser tia das tias. Então, querem alimentar multidões do outro lado do oceano, mas deixam as crianças, os seus alunos, as crianças dentro da sua igreja, morrerem de fome espiritual. Crianças são desnutridas espiritualmente quando as pessoas querem só dar comida para as crianças de fora. Então eu preciso entender que ministério começa dentro de casa e a nossa igreja é a nossa casa espiritual. Então, eu como ministro de criança preciso entender, será que eu estou zelando pela vida espiritual das minhas crianças? Será que eu estou oferecendo uma boa aula? Será que eu estou dando teologia para as crianças? Ou estou indo como modinha? Estou indo, que bonitinha ela fez, eu vou fazer também. E a Bíblia? Está sendo prioridade no ensino da minha aula? E eu, como líder do Ministério Infantil ou como pastor de uma igreja, eu preciso estar pensando quem está dando aula para as minhas crianças? O que essa pessoa está oferecendo para as minhas crianças? Será que ela está trazendo uma boa teologia? Será que ela está dando uma aula de qualidade? Ou o meu desespero por mão de obra me permite colocar qualquer pessoa no Ministério Infantil que não tem estrutura física, que não tem estrutura emocional e não tem estrutura espiritual? E aí eu fico pensando, um cego pode guiar outro cego? A Bíblia fala que ambos cairão. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Então você tem que estar bem para poder você ajudar outra criança. Quando você viaja no avião, que a comissária
te dá toda orientação lá, ela fala, máscaras vão cair, e antes de você cuidar da criança, colocar na criança que está do seu lado, coloque em você. Ou seja, eu preciso estar bem para eu ajudar o outro. Então, eu como líder, eu estou zelando pela minha equipe, eu estou preocupada com uma pessoa que está entrando no Ministério Infantil, ela está alinhada à visão, eu estou treinando ela, eu estou moldando ela de acordo com o que a nossa igreja acredita. Então, duas coisas aí nessa visão dela, com relação eu vou entrar na escola dominical. Primeiro, a Bíblia fala que o mundo não vai ganhar a igreja do Senhor. Não consigo acreditar um líder não ter discernimento espiritual e não ver que aquela pessoa ali não está com boa intenção. Então, o líder ele precisa ter discernimento. Quando você senta, quando você conversa, quando você fala com aquela pessoa que se voluntariou, e outra coisa, você precisa perguntar ao seu pastor se aquela pessoa tem condição de entrar no Ministério Infantil. E o pastor conhece aquela pessoa. Então, esse curso que a gente fez aqui é justamente para que você, líder, preste atenção em quem são as pessoas que estão entrando no Ministério Infantil. E que você não pode ficar desesperado por mão de obra e a pessoa já chegou na igreja hoje e já querer entrar na igreja. Não é assim. A pessoa tem que ser observada. Vocês estão colocando essa pessoa dentro do ministério mais importante da igreja. Por que é o mais importante? Porque as crianças, elas vão perpetuar a igreja do Senhor. Uma igreja sem criança é uma igreja sem futuro. Então eu preciso pensar nisso. Eu não posso, por causa do meu desespero de mão de obra, deixar qualquer pessoa entrar. Essa pessoa ela tem que ser sim salva em Cristo Jesus, ela tem que ter requisitos para ingressar no Ministério Infantil. Ela tem que ter certeza da salvação, ela tem que conhecer a teologia que rege a igreja dela, ela tem que conhecer a Bíblia. Por que as pessoas, quando chamam os adultos para dar aula na classe dos adultos, tem todo o requisito, pede até curso de teologia, para criança não precisa. Então a gente precisa valorizar e entender que as crianças é o precioso rebanho do Senhor. Então eu não posso deixar essas crianças se alimentar de qualquer coisa e nem deixar qualquer pessoa cuidar dessa criança. Então presta atenção em quem entra na sua equipe. Procure o seu pastor, peça orientação, faça um cadastro, faça uns requisitos. Quais são os requisitos? Pensa na sua igreja, pensa nas suas crianças, como que você gostaria, qual o perfil das pessoas que você gostaria, ou que você quer que cuide dessas crianças, que zele por essas crianças. Então presta atenção, irmãos. Fiquem ligados com as pessoas que se voluntariam. Tenha sensibilidade espiritual e emocional. Uma pessoa que ela não é curada, ela vai, ou seja, né, ela é uma pessoa que não é, você dá aquilo que você tem, né? Então vamos imaginar uma pessoa que tem um sangue contaminado. Quando ela fizer uma transferência sanguínea para outra pessoa, ela vai contaminar o outro. Então uma pessoa doente, ela vai ferir o outro, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Então ore, peça ao Senhor que envie voluntários que sejam salvos em Cristo Jesus, que tenha certeza de salvação, que tenha compromisso com a palavra de Deus e com o reino espiritual. Esses são os requisitos para que você integre integrantes na equipe do Ministério Infantil da sua igreja. Deus abençoe.